O passador está comigo? Ah, obrigada. Tem que voltar. Bem, gente, vamos começar para tentar não atrasar muito mais a programação. O minicurso que vocês vão ver aqui na sala 1 primeiro é sobre o relacionamento entre Secretaria Municipal e escolas, que é grande parte do trabalho de vocês como dirigente municipal de educação. E o Conviva recentemente lançou uma área nova na plataforma sobre isso, então deem uma olhada lá. Hoje a gente vai dar uma pincelada sobre as principais apresentações que a gente coloca na plataforma, mas para vocês se aprofundarem, olhem no Conviva, porque tem mais detalhes lá, toda a legislação, tá? Então, começando. No Conviva, como vocês sabem, até ano passado, o Conviva era muito focado nos dirigentes municipais de educação e na equipe técnica das secretarias. No final do ano passado, a gente teve uma super novidade, que a gente criou o perfil do gestor escolar no Conviva. Ou seja, todas as escolas da sua rede podem ter um perfil de acesso específico para a sua escola, para atualizar as informações de alunos, de profissionais, de faltas, enfim, a gente vai mostrar aqui um pouquinho. Então, hoje no Conviva, a gente tem 23.540 usuários do Brasil todo que estão com o perfil atualizado. O perfil atualizado é esse que a gente pediu para dizer se era um funcionário da secretaria ou se era um funcionário da escola. E são mais de 5.000 municípios, como vocês sabem, que estão usando o Conviva. Desses, 18.945 são usuários que estão na secretaria, são vocês, são os dirigentes e suas equipes técnicas. Só que, desde o ano passado, a gente tem cerca de 5.000 usuários de escola. Então, no Conviva, agora a gente tem 5.000 diretores escolares já, ou coordenadores escolares, que estão com perfil próprio no Conviva. E isso é muito legal. Hoje a gente vai apresentar para vocês como que a relação entre a secretaria, a parte técnica e as escolas pode acontecer de uma maneira melhor, mais frutífera, e como o Conviva pode ajudar nisso, tá bom? Esse é um pouco o sumário do que a gente vai apresentar para vocês agora. Quando a gente fala de relacionamento entre secretaria e escola, a gente vai falar de princípios e organização, quais princípios devem reger esse relacionamento entre vocês e a sua rede, e como que isso pode ser feito de uma maneira mais organizada, pensando aí nas principais legislações e nas principais regras, normas mesmo, para a efetivação da educação. Depois, como é a própria gestão democrática fora e dentro das escolas e como vocês, como dirigentes e equipes técnicas, podem apoiar os seus diretores escolares a fazerem uma gestão democrática melhor e alinhada com a sua gestão, com as suas orientações da secretaria. O funcionamento e as finanças da escola. Quem aqui tem problema com PDDE, quem tem problema com financiamento de material, alguma coisa que os diretores pedem e nem sempre vocês sabem se pode ou não pode usar, enfim. Nessa área, a gente ajuda vocês a entenderem melhor isso. E como o Conviva tem o perfil do gestor escolar, vocês podem indicar também para os diretores escolares entrarem no Conviva para tirarem essas dúvidas, viu? Eles também têm que ser autônomos e descobrirem os caminhos, e não só dependerem da Secretaria de Educação. Depois a gente vai falar um pouquinho de acompanhamento de aprendizagem, que é o principal, né? Olhando ali para o que o aluno de fato está aprendendo e como diretores escolares e a Secretaria de Educação podem trabalhar juntos para garantir esse acompanhamento da aprendizagem. E, por fim, a gestão dos profissionais do magistério, né? Os professores, a equipe que fica trabalhando nas escolas, como que vocês, enquanto secretários e secretárias de educação, têm que fazer essa gestão, tá? Os marcos legais, ao longo da apresentação dos dois especialistas que vão falar com você, esses marcos legais a gente vai passando, tudo tem no Conviva, então qualquer dúvida que vocês tiverem, ah, mas isso tem uma legislação que me obriga a fazer de tal jeito, isso faz desse jeito ou do outro, não se preocupe, no Conviva tem tudo, tá? E aqui a gente vai tentar mostrar para vocês os principais caminhos para onde encontrar essa informação.
Infelizmente, o tempo é curto, era uma formação de 1h30, agora talvez a gente esteja até um pouquinho reduzido. Então, é uma formação para provocar vocês, para dar as principais informações. Mas o aprofundamento, depois, eu sugiro que, inclusive, vocês vão no stand do Convive e tirem dúvidas com os nossos especialistas, com os nossos articuladores. Podem mandar dúvidas no fórum também do Conviva, que a gente vai respondendo. Tá bom? Algumas regras aqui da nossa dinâmica para, apesar de ser um auditório, é uma oficina, né? Os palestrantes vão falar. Se vocês tiverem dúvidas, anotem no papelzinho. A gente tem papelzinho aqui do lado, vão ter 2 pessoas. Se vocês puderem levantar a mão aqui, colegas, Gabriela e Wesder. Então, se tiverem dúvidas, chamam que eles estão com caneta e papel, vocês anotam. A gente vai recebendo e aí, no final, os palestrantes vão tirar as dúvidas, tá bom? Para a gente conseguir otimizar o tempo. Então, eu queria apresentar a professora Márcia Portela, que é especialista do Conviva, e o professor André, que também é especialista do Conviva. Eles vão fazer aqui uma dinâmica entre os dois. São ótimas profissionais e que já têm muita experiência e que espero que ajudem aí vocês nos desafios desse tema do relacionamento entre SME e escolas. Muito obrigada. Vou passar um videozinho, então, mas é rapidinho, tá? E depois a professora fala. Hoje vamos conhecer uma equipe que trabalha todos os dias em nome da educação de qualidade. Esta é a Ângela, dirigente municipal de educação. E este é o Antônio, um dos técnicos da equipe da secretaria. Aqui perto, na escola, encontramos a diretora Cristina, o Renato, coordenador pedagógico, e a Bruna, professora. Cada um tem suas responsabilidades, no entanto, trabalham juntos para fazer o melhor pelos estudantes. Secretaria e escolas estão sempre em contato, presencialmente e à distância e conectadas no Conviva Educação, ambiente virtual de apoio à gestão da educação municipal. No Conviva, Cristina mantém as informações de sua escola sempre atualizadas nas ferramentas de estudantes, escolas e profissionais, o que facilita seu trabalho no dia a dia. Assim como Cristina, outros diretores escolares também mantêm seus dados em dia. Com isso, a secretária Ângela e o técnico Antônio têm uma visão geral da rede. Isso contribui para os processos e direciona a tomada de decisões. Na plataforma Conviva, encontram a área sobre relacionamento entre secretarias municipais de educação e escolas. Ela indica que as atribuições de cada profissional estão previstas em leis, normas, decretos e regimentos internos de cada localidade e também que existem responsabilidades convergentes. Vamos ver como algumas delas se organizam no dia a dia? Ângela e sua equipe têm o desafio de construir projetos com as escolas e buscar parceria com outras áreas da prefeitura, influenciando o desenvolvimento de políticas públicas no município. Juntas, elas trabalham para garantir a aprendizagem, além da qualidade no transporte, na alimentação e na infraestrutura. É papel da Ângela orientar as equipes para as ações diárias, mensais e anuais e garantir que os processos sejam eficientes. Ela também procura manter um diálogo constante para que as decisões reflitam as necessidades das escolas e exista coerência nos setores pedagógico, administrativo e financeiro. Seguindo o planejamento da secretaria, hoje Antônio irá visitar a escola de Cristina. O foco da reunião será a área pedagógica. Com base nas demandas da comunidade escolar, Cristina também se preparou para a reunião com o técnico da secretaria. Antônio mostra a ideia sobre a formação continuada. Quer incentivar a troca de experiências entre as escolas. Animada, Cristina comenta que há boas práticas a serem compartilhadas com as outras instituições. Antônio aproveita a visita e atualiza os dados sobre a infraestrutura da escola. E ainda verifica como a professora Bruna faz seu planejamento considerando o projeto político-pedagógico. Cristina e Antônio encontram Renato, o coordenador pedagógico e os demais professores. Juntos, eles analisam as avaliações, verificam a necessidade de materiais para os estudantes com deficiências e as reformas que precisam ser feitas.
Os resultados também são compartilhados com as famílias das crianças, tanto aqueles de aprendizagem quanto os relacionados ao planejamento da secretaria e das escolas. A reunião foi produtiva. Antônio deixa a escola satisfeito por acompanhar a realidade e os avanços da comunidade escolar. De volta à secretaria, Antônio compartilha com a Ângela o que viu. Com essas informações, a dirigente apresenta aos outros secretários ações que precisam ser colocadas em prática e pede apoio para fortalecer o trabalho nas escolas. Essas situações cotidianas nos lembram 3 princípios do relacionamento entre secretarias de educação e escolas. Vamos ver quais são? Comunicação, que prevê o diálogo e a criação de canais para facilitar essa troca. Colaboração, que promove a cultura de somar esforços e não de competição entre escolas. Equidade, que combate os preconceitos e desigualdades. Na relação entre Secretaria de Educação e escolas, os desafios são muitos e frequentes. Por isso, é fundamental a integração entre as equipes e que cada um exerça o seu papel de forma colaborativa. Juntos, Ângela, Antônio, Cristina, Renato e Bruna estão garantindo o direito à educação de qualidade. Então, boa tarde, gente. Tudo em paz? Tá todo mundo com o WhatsApp aí? Escolhe uma pessoa lá da secretaria, entra lá no perfil dela, vocês vão escrever uma coisa para elas agora. Todo mundo está com o WhatsApp, eu já vi. Escolheram? Escreva aí o nome de um diretor, que é uma pessoa que você pode contar, que é comprometido, que a escola dele está bem legal dentro do seu município. Escreva, mas não envie agora. Escreveram? Aquele diretor, a diretora que até debaixo d'água você pode contar. Escreveram, né? Dá um espaço e escreva o nome daquele outro que te dá muito trabalho. Sabe aquela criatura? Escreva o nome dela aí. Escreveram? Vocês lembraram de 2 perfis. 2 perfis de pessoas, de profissionais que trabalham na sua escola. E a gente vai começar a conversar rapidinho sobre princípios de organização. As escolas dos seus municípios, elas estão organizadas por sua secretaria, não é verdade? Então, é a Secretaria de Educação quem organiza o trabalho das escolas. Então, desde aquele diretor que você lembrou, que é bem legal, até aquele que te dá trabalho, que tem uma escola que você tem muito cuidado com ela, mas nem sempre a gestão está do jeito que a gente gostaria. Então, para fazer essa organização, nós temos toda uma legislação que embasa o nosso trabalho. E por causa disso é que nós estamos utilizando essa legislação para fazermos as coisas corretamente. E aí, a área que nós estamos trabalhando agora, de gestão de conteúdo, é uma área que provoca, como a Anita falou, que nos provoca a trazer as escolas para o Conviva. E para que o Conviva nos ajude a entender como as escolas estão funcionando. Então, hoje, o Conviva chega até a sala do diretor. Né? Ele chegava até a secretaria, chegou primeiro para 10 pessoas da secretaria, agora ele pode chegar para todas as pessoas da secretaria que vocês queiram cadastrar, e agora ele chega até a sala do diretor da escola. Está crescendo, não é verdade? Então, o Conviva está crescendo e vocês estão tendo esse acesso. Se chegou à sala da gestão da escola, para que haja uma comunicação entre todas as escolas e a secretaria, a gente parte primeiro do princípio da comunicação. Quem estava aqui assistindo o professor Moran, viu o quanto ele valoriza a tecnologia dentro da educação. Dentro de todo esse arcabouço que são as tecnologias, principalmente depois do advento da internet. Então, se a gente tem
o princípio da comunicação, nós estamos o tempo inteiro ligados às nossas escolas. Antes a gente telefonava, depois nós criamos grupos de WhatsApp, que às vezes nem sempre dão muito certo, né? Tem até confusão em grupo de WhatsApp, tem gente que entra, tem gente que sai, aquela história toda. Mas hoje nós temos uma ferramenta para trabalhar, que é o relacionamento SME Escolas. E esse princípio da comunicação vai nos ajudar nisso. Nós temos também o princípio da colaboração. Na medida em que a SME informa as escolas e as escolas informam dentro desse ambiente, nós temos todo um processo colaborativo. E essa colaboração, ela se amplia, porque não é só secretaria e escola, é secretaria e todo o território que forma o município. Então, nós temos escolas rurais, temos escolas urbanas, temos escolas em grupos. Então, essas escolas podem colaborar entre si, trocando experiências e fazendo com que essas experiências enriqueçam o trabalho das escolas. E temos o princípio da equidade, que é justamente esse que a gente tanto preza para que as escolas tenham isso na própria escola e entre si. E o princípio, a coisa mais importante da equidade é o respeito. É respeitar a diversidade, respeitar aquela escola com suas especificidades. Uma escola rural é muito diferente de uma escola urbana, que é muito diferente de uma escola indígena, ou quilombola, ou coisas assim. Então, com um Brasil desse, eu sei que aqui vocês estão representando seus municípios, vocês sabem o quanto tem escolas diferentes. Nós temos, então, a autonomia das escolas ao longo do tempo. Antes de 88, na Constituição, esse princípio não existia. Não existia escola autônoma, existia escola para obedecer à legislação. Hoje, nós continuamos tendo legislação, mas nós temos autonomia, que é diferente de independência, não é? E aí, essa autonomia, ela se caracteriza na medida em que a autonomia é construída pela coletividade. A independência envolve individualidade. A autonomia é construída em grupos. Então, eu sei que posso fazer muitas coisas como secretária municipal, mas dentro de um consenso, dentro de normas que são próprias de um sistema de educação do meu município, do meu estado, do meu país. E aí, para entender essa autonomia, a gente precisa, claro, da legislação e desenvolver o que vamos fazer na escola a partir da autonomia pedagógica, administrativa e da autonomia financeira. Então, vamos lá. Em relação à autonomia pedagógica, a gente teve um grande exemplo agora com o Moran, falando das metodologias ativas. Então, quem gostou, vai levar isso para o seu município, vai fazer com que isso se reavive, porque ele não falou grandes novidades para a gente, não. E ele mesmo começou dizendo isso, né? Eu não estou falando novidade, mas eu ainda estou precisando falar sobre isso. Porque as nossas escolas ainda são muito tradicionais. Nós, principalmente os professores do 6º ao 9º, esses são, lembram deles? Estão lembradas deles? Eles são mais tradicionais que os dos pequenos, né? Então, que autonomia pedagógica é essa que nós queremos? Que autonomia administrativa é essa? A autonomia administrativa envolve todas as questões ligadas ao que a escola pretende fazer. Então, desde a questão do conselho escolar, do caixa escolar, o planejamento que será feito na escola para ajudar a gestão democrática, que já já a gente vai falar. E a autonomia financeira, que envolve o bendito PDDE, o caixa escolar, chegou dinheiro, não chegou, o que é que vamos fazer, quem vai optar, e isso sendo feito de forma bastante organizada. Então, essa autonomia, ela é construída coletivamente. E os papéis e responsabilidades. Nós somos um grande organismo, secretaria, organizando todas as escolas municipais. Se somos um grande organismo, cada
ente tem o seu papel e dentro do seu papel tem as responsabilidades. Então, e como somos responsáveis, vamos cumprir com as nossas responsabilidades, porque a gente só quer uma coisa na história toda, né? Estamos aqui na Bahia, Sauípe, tudo coisa linda, né? Estão gostando? Eu também estou. Mas nós todos estamos aqui porque queremos que os nossos alunos aprendam. Essa é a única coisa. A gente tem 1 milhão de razões para estar aqui, 1 milhão de trabalhos para fazermos, mas o maior objetivo de todos nós é que os nossos alunos aprendam, não é? E esses papéis e responsabilidades começam pela secretaria, a começar do próprio dirigente. Qual é o papel e quais são as funções de um dirigente municipal de educação? Confesso a vocês que quando fui convidada para ser secretária municipal, eu não sabia todas elas, não. Eu ouvi falar. E aí a gente vai estudar, e nesse ponto, a Undime me ajudou muito. Me ajudou demais com as publicações que tinha, e com a dirigente que era presidente na época, depois a vice, que passou a ser presidente, e assim por diante. Então, por isso que vocês estão aqui. Então, definir isso. Fora isso, os técnicos da sua secretaria, que mexe com o financeiro, que mexe com o pessoal, com o pedagógico, quais são as funções e responsabilidades de cada um. Na escola, o diretor ou gestor escolar, o coordenador, o professor, todo o pessoal. E as questões que envolvem a convergência entre papéis e responsabilidades da secretaria e da escola. Como é que as escolas vão usar o Conviva? Então, a ideia é que esta área, relacionamento SME, escola, proponham a comunicação, e aí a gente vai saber quais são os projetos que estão na escola, como está sendo a gestão dos profissionais, a atualização das matrículas, o acompanhamento dos insumos e o controle dos estoques junto à SME. Então, agora, tudo disso que eu falei, que eu consegui falar em 10 minutos, palmas para mim, que eu consegui falar em 10 minutos, coisa mais difícil da minha vida, eu vou passar agora para a Marleia, que vai falar 3 sobre as ferramentas para vocês usarem dentro dessa área de relacionamento. E eu volto já, depois dos 3 minutos. Pessoal, não é Vozes do Além, tá? Eu estou aqui atrás, sentada, não se preocupem. Eu vou tentar também, em 3 minutos, mostrar para vocês a grande importância que o Conviva tem nesse relacionamento. Como articuladora do Conviva, nós trazíamos sempre uma demanda para a coordenação de que as secretarias solicitavam a nós a possibilidade de que as escolas começassem a utilizar o Conviva. E isso se tornou realidade. Então, este ano, os diretores de escola, é uma sugestão, né, podem ser cadastrados, acessar o Conviva e utilizar várias dessas ferramentas que aqui estão. O mais importante, vocês notaram que enquanto a professora Márcia falava, aqui nas telas ao lado, eu estava rolando o cursor e vocês tinham a possibilidade de ver tudo aquilo que ela falou na área conteúdos. E na área ferramentas, em escolas e matrículas, além da secretaria, o diretor da escola pode agora fazer este trabalho. Nós temos aqui um modelo Conviva, só um instantinho. Olhem as escolas do Conviva. Então, as nossas escolas são escolas fictícias, mas vocês podem ter noção de tudo aquilo que nós podemos ter nesta ferramenta em uma única escola. O nome, as turmas. Um dos meus colegas podia vir aqui, que não tem o cursor, por favor. Segura aqui um pouquinho para mim. Isso, pronto. Já tive a ajuda dos universitários. Olhem, pessoal. Escola, turmas, professores, gestão de apoio, listas de espera e anexos. Vocês terão
todas as informações do Educacenso. Outra grande possibilidade que o Conviva trouxe, anualmente vocês podem fazer a importação e continuar atualizando os dados de acordo com o Educacenso. Isso também foi uma solicitação dos dirigentes municipais de educação. Vocês terão todas as turmas da escola e em cada turma vocês vão ter toda a informação que precisa. Essas informações podem ser atualizadas, devem ser atualizadas, e vocês na secretaria terão acesso e a escola também. Então, isso aproxima a relação da secretaria com a escola, com certeza. Pessoal, 3 minutos, mas eu gostaria de convidá-los para que depois nós continuamos essa conversa lá no estande do Conviva, tá bom? Professora Márcia, obrigada. Obrigada, Marleia. Cadê o WhatsApp que vocês escreveram aí os nomes? Todo mundo está com ele aberto? Aquele diretor bem legal e aquele bem trabalhoso, não é? E vocês colocaram, escreveram esse nome para uma pessoa da sua confiança lá da secretaria, não é? Envia. Pode enviar. Essa pessoa não vai entender, não é? Por que que o meu secretário me enviou esses 2 nomes dessas 2 pessoas sem mais nada? Quando ele te perguntar isso daqui a pouco, aí você vai dizer, quando eu voltar eu te explico. Qual é o objetivo disso? É que vocês mostrem para eles, para essa pessoa e para toda a sua equipe, as possibilidades que essa área de gestão do Conviva podem trazer para o trabalho de vocês e, consequentemente, para o trabalho das escolas. E agora eu vou ter 10 minutos para falar sobre gestão democrática com e dentro das escolas. Então, vamos lá. Assim como na Constituição de 88 já falava sobre autonomia, também nela ela começa a falar sobre gestão democrática. E essa gestão democrática, ela se esclarece melhor, 8 anos depois, com a Lei de Diretrizes e Bases. Então, assim, é comum, principalmente nas grandes cidades, dizer que gestão democrática só existe se tiver eleição para diretores, né? Alguns de vocês já devem ter ouvido isso. Na verdade, há um conjunto de ações que somam para ser gestão democrática com qualidade para a educação. E o principal não é a eleição de diretores, e sim a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola. Aí sim, quando você consegue envolver toda a sua equipe num projeto pedagógico, e esse projeto pedagógico ele não vai para uma gaveta nem para um armário, ele fica em cima da mesa da sala dos professores e é revisitado todos os dias para se concretizar, você já tem, sim, um grande salto para a gestão democrática. Além disso, somando a isso, nós precisamos também ter abertura dentro de cada escola, de cada estabelecimento e das secretarias, para a comunidade escolar e os conselhos escolares, ou equivalentes, dependendo do município, às vezes tem nomes diferentes. Então, na medida em que vocês trabalham com conselhos, os conselhos que nos ajudam em termos de secretaria, e os conselhos que ajudam a escola, nós estamos também dando um passo à frente a favor da gestão democrática dentro das nossas escolas. Então, a gestão com e dentro da escola é um caminho que leva ao sucesso. Ela começa na secretaria, e aí começa como? Desde o projeto de governo que o nosso prefeito apresentou quando ainda era candidato, depois a proposta pedagógica que é elaborada na secretaria a partir desse projeto de governo. E hoje a gente tem o quê? Nós estamos num processo crescente de atualização dos PPPs, dos projetos políticos pedagógicos, com base no documento curricular que foi elaborado no ano passado,
que toma como base a BNCC. Não é assim? Não é esse momento que nós estamos vivendo? Inclusive, um dos minicursos é sobre isso. Né? A gente está falando isso aqui, mas daqui a pouco vocês vão ter um minicurso sobre isso. Além disso, aí vem a questão da participação da comunidade escolar. Na escola, é fundamental que as famílias e os responsáveis pelos alunos estejam mais presentes. Isso é cada vez mais difícil. E é mais difícil, principalmente, quando as crianças crescem. Quando são pequenos na educação infantil, até 2º, 3º ano, os pais são mais presentes, não são? Vão e voltam, levam as crianças para a escola, são mais exigentes com as professoras. A gente vê isso nas escolas. Eu sei que vocês hoje são gestores e técnicos de secretaria, mas a maioria aqui, 90%, já foi professor de sala de aula, sabe bem o que eu estou falando. Então, essa participação da comunidade escolar, nós precisamos de estratégias para atrair cada vez mais essas famílias para a escola. E aí não é só o dia da festa das mães, né? Tem muito mais que a gente pode fazer. O controle social. Mais uma vez a gente fala sobre os conselhos, que muitas vezes tiram o nosso juízo, concordam? Temos conselheiros que só Jesus na causa, né? Mas o que a gente faz? A gente tenta sempre dialogar. Então, assim, mesmo que você não possa estar presente em todas as reuniões de todos os conselhos do seu município, faça o possível para, de vez em quando, aparecer por lá. E tenha, em cada conselho, um técnico da sua secretaria que você confie e que saiba falar sobre as áreas desse conselho. Que seja a sua pessoa de confiança que vai defender o projeto e a proposta pedagógica e de gestão da sua secretaria. Então, Conselho da Alimentação Escolar, Conselho do Fundef e Conselho Municipal de Educação tem que ser parceiro da secretaria, porque não é só fiscalizar, é ajudar também na gestão. E a gente está em época de notas técnicas do Plano Municipal de Educação, ter uma boa parceria também com o Fórum Municipal de Educação. E, em quarto lugar, o acompanhamento de perto das escolas. O filme que vocês assistiram traz uma síntese da importância desse acompanhamento de perto da escola. Então, assim, se sua secretaria é pequena, você tem 2 ou 3 técnicos, que 1 ou 2 seja responsável por visitar mensalmente a escola A e a escola B, e o outro a escola C e a escola D. Visitar não é só chegar lá e dizer que isso aqui está errado, ou sentar para tomar café. É ter um planejamento de visita. O que eu vou saber sobre o pedagógico, sobre o financeiro, sobre a infraestrutura, vou dar uma passadinha na cozinha para ver como é que está a merenda, vou ver como é que esses funcionários estão trabalhando, e o principal, que eu acho também, é ouvir. Ouvir as pessoas que estão na escola. Às vezes a gente está na secretaria e fica muito distante. Então, vamos ouvir as pessoas numa postura de escuta sensível, aquela que tem empatia, que eu me coloco no lugar de quem está na escola, que está trabalhando na escola e precisa ser ouvido para que a gente possa pensar e replanejar as ações do nosso trabalho. E o terceiro e último slide desta parte, da minha parte, né? São alguns princípios para nortear a organização e funcionamento da escola. O primeiro, pensando sempre que a secretaria está no centro para organizar, a gente tem o princípio da autonomia, que é essa autonomia construída coletivamente, o princípio da participação, onde todas as pessoas em comunhão se reúnem para participar das atividades. Então, por exemplo, o que Marleia mostrou sobre o preenchimento das áreas escolares, quem vai fazer? É um técnico da secretaria? Não mais, é alguém da escola. Então, o gestor, ele tem o perfil, hoje todos os gestores de todas as escolas municipais podem ter o perfil, e aí vocês colocam, esse gestor pode pedir ou pode fazer junto com o coordenador escolar a alimentação de todos os dados, de caracterizar a sua escola como um todo. O princípio da transparência, porque
com todos esses dados bem colocados dentro da plataforma, a gente consegue ter uma visão muito mais clara do que é a nossa organização escolar. E a pluralidade, porque nós somos um município com tantas características, então, com essa pluralidade, essa soma de tantas pessoas construindo a educação do município, a gente vai ter uma soma muito maior. E agora eu passo novamente a palavra para Marleia, que vai falar sobre as ferramentas que vão ajudar a vocês a caracterizar a gestão democrática dentro das escolas do seu município. Muito obrigada. Obrigada, professora. Boa tarde. Eu tinha que vir aqui, então, vamos lá. Pessoal, nós entramos na ferramenta, né, colegas, uma entrou na ferramenta Espaços Escolares. A professora Márcia, ela comentou que o grande objetivo que a gente teve, que o Conviva teve, na criação dessa parte de relacionamento, é de dar dicas de como realmente a secretaria pode chegar mais perto da escola. A gente sabe que quem está na escola, geralmente, é contra quem está na secretaria. Isso acontece em quase todos os lugares, né? E a professora Márcia ainda disse para vocês, guardem 2 nomes, um que a gente conta e um que a gente não conta. Já enviaram? E, então, nos espaços escolares, existe um roteiro, como uma sugestão de uma visita que a equipe da secretaria, tipo discípulos de Emaús, sabe? De 2 em 2, sempre é bom, porque são 4 olhos olhando. Pode abrir para nós, por gentileza, Zuma, o questionário? Vamos clicar numa escola. É um roteiro com várias questões que devem ser observadas. A partir dele, depois nós vamos lá no final, eu vou mostrar como tudo está linkado no Conviva, pessoal. Isso ali. Olha, nós escolhemos uma escola, nós clicamos nela, e ali nós temos algumas informações que já foram colocadas. Mas nós queremos um novo questionário. Clica no novo questionário, por favor, Zilma. Agora desce. Clique ali, onde diz clique aqui para baixar o questionário em PDF. Não, ali embaixo, no outro. Ali, ó, clique aqui, baixa um pouquinho mais, em cima de escolas, uma. Clique aqui, não, onde está verde. Aí. Bom, por que é importante esse questionário, gente? Neste questionário, ele vai dar várias sugestões de todas as áreas que vocês têm que ver. Sabe quando vai o diretor da escola, e que eles têm razão? Todo diretor da escola, ele vai lá dizendo que a escola dele tem que ser construída nova. Não é assim que funciona? Todo mundo quer que pinte, todo mundo tem uma parede caindo, todo mundo tem um telhado, todo mundo. Só que nós temos que ter prioridades em função dos recursos que nós temos. E depois o professor André vai falar no financiamento e nos recursos. E o observador não é para o diretor responder, porque se o diretor responder, vai dizer que está tudo bem ou que está tudo muito ruim. Tem que alguém da secretaria e vai ter todas as possibilidades de responder o questionário. Pode fechar, Zuma, por gentileza, volta. Depois que esse questionário está respondido, fisicamente, existe uma forma de vocês colocarem este questionário aí na plataforma. E ela vai permitir, na análise, aí, resultados. Olha, vai lá embaixo, ele explica, põe análise dos questionários, dados consolidados. Vocês vão entender, pode baixar, por gentileza. Ali, ó, pode baixar. Na entrada da escola, há algum tipo de mural? Já está marcado se tem ou não. Se não tem, o que vocês vão fazer? E aí vai indo. Vai chegar, inclusive, qual é a concepção que a escola tem de criança. E vai ajudar tudo isso. Não só na infraestrutura,
como no pedagógico e na gestão da secretaria. O nosso tempo já passou, meu tempo já passou, já está esgotado, mas eu sugiro a todos vocês que agora, para esse final de ano, acessem, utilizem essa ferramenta Espaços Escolares. Depois nós continuamos. E, como a gente utilizou essa ferramenta, lembra que eu falei do Dindim? Agora, então, a gente vai ver o professor André, porque o professor André vai mostrar como a plataforma nos ajuda com dados para questões de financeiro. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, Marléa. Boa tarde. Dinheiro dos outros, viu? A gente olha o dinheiro dos outros. Gente, boa tarde, né? Para fazer tudo isso, que foi aqui muito brilhantemente demonstrado pela colega Márcia, a gente precisa, feliz e infelizmente, olhar pelo financeiro, né? Mas como eu sei que todos os senhores e senhoras aqui estão abaixo de 60% de gasto com magistério, talvez estava atento, né? Todo mundo aqui já estourou 70%, 75%, 80%, alguns inclusive 100% de gasto com magistério. Então a gente preparou uma provocação positiva no sentido de gestão, que é de fazer também as escolas tomarem conhecimento sobre o amplo do que é a gestão financeira, para que a partir desse conhecimento do amplo, você consiga gerenciar indicadores financeiros e não financeiros e colocar metas para as escolas para que elas ajudem nessa coisa tão difícil que é controlar o financeiro, né? A gente sabe que muitos de vocês não têm recursos autônomos, entre aspas, sequer para pagarem as folhas de pagamento, quanto mais para custeio e para o investimento que já ficou para trás há muito tempo. Então, isso é importante que chegue também às escolas, e todo esse conhecimento que o Conviva traz é exatamente tentando provocá-los, no bom sentido da palavra, de buscar com que esses conhecimentos cheguem às escolas e que se utilize duas palavras-chave. Primeira, planejamento, e a segunda, prioridade, né? Em época de vacas gordas, a gente costuma esquecer essas duas palavras, mas agora é vacas magras, a gente espera que a coisa mude, então tem que se trabalhar com planejamento e prioridade. Então, escolas, para saber o que vão poder fazer na área de gestão de insumos, embora tenham sim autonomia através de recursos como PDDE, por exemplo, mas ela tem que ajudar também no geral. Então, para saber o que vai fazer em compras de manutenção e na gestão de insumos, ela tem que ter conhecimento do global da Secretaria Municipal de Educação, para que possa, sim, planejar e, com prioridade, fazer as suas atuações nessas áreas. Portanto, a gente vai dividir em Secretaria Municipal de Educação e tentar fazer esse elo de gestão com as escolas. Falaremos um pouco de indicadores da Secretaria, que são indicadores gerais, indicadores que podem ser usados também nas escolas. E para finalizar, a gente vai tentar unir essas duas coisas aí num exercício de gestão. Pois bem, primeiramente, seria interessante fazer um encontro, quem sabe, com os gestores escolares e colocar os grandes números da Secretaria de Educação Municipal, despesas de pessoal, e aí a gente passeia daqui a pouco pelos indicadores, gastos com custeio por aluno, gastos com investimento também por aluno, tá? E, como eu falei, quando você coloca por aluno, automaticamente você já está trabalhando com indicadores. Aí você vai ter uma média, um comparativo geral, para a partir de então você pegar por escolas e trabalhar indicadores financeiros, de custeio, necessidade de investimento, comparar com o geral, para saber se o custeio daquela escola por aluno foge da média, se o investimento foge da média, e você começa a traçar o que eu acabei de falar aqui, quais são as minhas prioridades e o que eu vou poder fazer, né? Tudo isso parte de um indicador importantíssimo, que é a relação aluno por professor. E não é a quantidade de professor, pessoa não. Tem que saber a quantidade de professor, carga horária. Porque um professor que tem 40 horas semanais é diferente de um professor que tem 20 horas semanais. Então tem que colocar todo mundo na mesma base, fazer um indicador geral municipal, na sequência fazer esse mesmo indicador por escola para você entender
quais as escolas estão fugindo um pouco ali. Porque quem traz o recurso para a gente é o aluno, né? Então, para a gente entender quem está gastando mais, quem está gastando menos, tem que trabalhar com indicadores, e o principal deles é o aluno-professor. Falando um pouco aqui dos indicadores gerais, né, indicadores da Secretaria Municipal de Educação, e aí a gente puxa a brasa para a nossa sardinha, né, do financeiro, mas é importante a gente falar. Todos devem saber, e aí não só a gestão, quais são os gastos do município com magistério, comparativamente ao Fundeb, e dos demais profissionais da educação, também comparativamente ao Fundeb. Se gasta 80% com magistério, se gasta 20% com os demais profissionais, se gasta 100% com o total de pessoal do Fundeb. Isso tem uma sequência lógica para a gente chegar até as escolas, eu vou chegar lá depois. Todos também têm que conhecer o grau de dependência municipal em relação ao Fundeb. O que isso quer dizer? Logicamente, os senhores e as senhoras sabem que não temos apenas Fundeb enquanto receita educacional, temos outras receitas, tá? Mas a Fundeb é a mais importante delas, então a gente tem que saber do total geral de receitas educacionais, o Fundeb contribui com quantos por cento? Vou já mostrar um quadro aqui nacional para a gente ter uma noção. Seguindo a lógica. E aí nós temos indicadores gerais que eu até já citei. Calcular a relação aluno-professor, tá? Logicamente, depois da implantação da lei do piso salarial e da questão da jornada de 1/3 para planejamento, essa relação aluno-professor ela caiu bastante, né? Mas a gente ainda tem alguns parâmetros que dá para comparar, geral com a escola. E a relação suporte-regente, o que é isso? Para cada R$100, por exemplo, aqui, que se gasta com o professor que está em sala de aula, quantos reais a mais eu gasto com o professor que está fora? Se você gasta, para além de R$35 a mais com o professor que está fora, e aí eu digo coordenador, diretor, supervisor, enfim, área pedagógica, você está gastando além daquilo que é necessário para se ter, a gente fala em média, né, há exceções, daquilo que é necessário para se ter uma educação que traga o fruto maior que é o aprendizado, né? Então, esses indicadores gerais são importantes também para a gente acompanhar. Esse é o gráfico de grau de dependência do Fundeb em todos os estados do Brasil. E o que ele nos diz? Que há uma diversidade clara entre recursos no Brasil e que você vê em uma extremidade São Paulo, em que dos R$100 que se tem para fazer a educação, apenas 60 vem do Fundeb, e você tem do lado esquerdo o Maranhão, que de R$100 que se tem para fazer a educação, R$91 vem do Fundeb. Então, qual é a sequência que eu estou colocando? Se você gasta 100% do seu Fundeb com folha em São Paulo, é uma coisa. Se você gasta 100% dele com folha no Maranhão, é outra, né? Então, essa realidade tem que ser conhecida, inclusive na escola, não é só a nível de secretaria, para que a escola também possa trabalhar, e aí eu volto para os indicadores, e se atingir o objetivo final, que é poder custear e atingir o tão almejado investimento. A gente não pode ficar só de contabilista aqui, os secretários de educação que estão aqui. A gente tem que prover também a melhoria da educação, e a melhoria só vai vir com investimento, sejam ele em coisas físicas, sejam ele também na área, obviamente, na área pedagógica, que hoje a gente só está trabalhando para pagar folha, né? Então, um exemplo aqui para solidificar tudo isso que a gente viu de indicadores, tá? Um município qualquer tem 10 milhões anuais de Fundeb, gasta 7,5 milhões com o magistério, 75%, 2,5 milhões com os demais profissionais da educação, ou seja, ele está gastando 100% do Fundeb com folha. O grau de dependência dele é 85%. Isso quer dizer que o Fundeb representa 85% de tudo que ele tem para fazer gestão da educação. Ele tem 11 milhões e 750 mil reais para gerenciar a educação, dos quais 10 já estão em folha de pagamento. Aí a pergunta que surge é, esse 1 milhão e 750 mil reais são suficientes para fazer custeio e investimento da estrutura central, que é a secretaria, e das escolas? É onde você vai partir para as metas
individualizadas nas escolas, metas de relação aluno-professor, metas de relação suporte-regente e metas de gastos com custeio por aluno, de modo que o trabalho não fique apenas centralizado na Secretaria de Educação Municipal. Acabei antecipando o que a gente ia falar, pois exatamente já entrando, voltando agora, tudo isso foi focado para a gente falar dos indicadores das escolas. Se eu tenho um município qualquer que tem 15 alunos por professor e uma escola pontual localizada, bem localizada, sem necessidade de ter tantos professores, enfim, tem lá 8 alunos por professor. O que vocês já de cara já veem? Está completamente fora da média municipal. Então já ligo o alerta, né, que tem que ser feito um trabalho para que ou aquela média consiga ser subida, e aí para subir a média, ou se busca matrícula ou se reduz professor, não tem milagre, isso aí é um quociente matemático, ou se faz um trabalho para unir aquele pessoal, que é a famosa nucleação, para uma escola que possa prover toda aquela educação do pessoal que lá está. Então é importantíssima essa questão da relação aluno-professor individualizada por escola. Para tudo isso, nós temos que conhecer, e é importante, mais uma vez frisando, que as escolas também conheçam de onde vêm os recursos. Isso não pode ser exclusivo só da Secretaria. Secretaria de Educação Municipal tem os repasses que a Secretaria de Finanças é obrigada a fazer, que é o do mínimo constitucional de 25%, que aí vem dos diversos tributos e transferências constitucionais recebidas pelo município, pela Secretaria de Educação. Tem o Fundeb, que é o principal deles, disparadamente. Tem os repasses do FNDE, que são alocados quase que exclusivamente em programas. É o PENAT, que não dá para pagar o transporte, que se complementa com o salário educação, que entra depois com recurso próprio com o Fundeb, enfim. É o PENAI, que nem sempre dá para pagar a alimentação escolar. Então, são recursos carimbados. De recursos livres, nós temos Fundeb, temos o mínimo constitucional de 25% e, eventualmente, parcerias. Né? Que quando a gente fala em parcerias, nós não estamos falando exclusivamente de recursos financeiros. Nós temos parcerias com o terceiro setor também que envolvem recursos humanos, capacitados, que podem prover o nosso objetivo maior, que não é fazer gestão financeira, né? É melhorar os índices educacionais do município. E as escolas têm como fontes o famoso PDDE, né, que aí, obviamente, ele está, como toda e qualquer receita educacional, ele está linkado à quantidade de alunos que tem a escola e ao tipo de escola, se é urbana, se é rural, enfim. E, além do PDDE, nós temos uma espécie de evolução do PDDE, mas carece de uma regulamentação em cada um dos locais, em cada um dos municípios, que é um PDDE municipal. É difícil ter, mas alguns municípios, eu cito Fortaleza, capital do meu estado, Ceará, saudar aqui os colegas cearenses que aqui estão. Tá? Lá em Fortaleza, há uma lei de mais de 10 anos, em que a Secretaria Municipal de Educação repassa recursos, isso é gestão democrática, é gestão participativa, tem que ser baseado em planejamento, porque eu só vou saber o quanto eu vou repassar para a escola se eu conhecer a necessidade dela e se eu souber o tamanho do meu bolso. Então tem que ser baseado em planejamento, mas já tem e é praticado. Então é sim uma outra fonte de arrecadação de receita das escolas. E também as parcerias com o terceiro setor, né? E também doações que podem ser feitas para as escolas, na verdade, quase não é doação em dinheiro, mas doação feitas à Associação de Pais e Mestres, que pode recepcionar, formalizar. É uma outra fonte também de recurso não financeiro. Então, nós temos que entender que existe a fonte de receita, existe a fonte de despesa e existe a forma que eu gasto aquela despesa, aquele recurso, e eu tenho que prestar conta de como eu gastei aquele recurso. E numa era de PDDE, que já são vários anos aí, né, cabe também capacitar os gestores para saber, em linhas gerais, o que é prestar conta. Como nosso encontro aqui não é entrar em detalhes, mas, na verdade, é você saber o que se tinha em conta
31 de dezembro do ano anterior, o que você recebeu de 1º de janeiro deste ano a 31 de dezembro deste ano, o que esse dinheiro rendeu em aplicações financeiras, tudo isso, menos aquilo que você gastou, tem que dar o saldo financeiro e contábil do final do ano. E aquilo que foi gasto tem que ser comprovado e tem que ter toda a parte formal de compras bem delineada. Seja ela via secretaria, que aí é a famosa Lei 8666 de 93, que é a Lei de Licitações, seja ela através da própria escola, que aí tem que fazer orçamento, né? Você tem que pedir 3 pesquisas de preço, enfim, para fazer as compras diretas do dinheiro do PDDE. E aí a gente tem que responder a todo esse povo aí, ó. A escola tem que responder à Secretaria Municipal de Educação, a Secretaria tem que responder, né, da transparência ao Tribunal de Contas, ao FNDE/MEC, tem que conversar com os conselhos, seja a escola com o conselho escolar, seja a Secretaria com os conselhos Fundeb, Conselho da Educação, enfim. E também, se houver parceria, você tem, sim, que comprovar que aquele dinheiro que foi recebido é um dinheiro que foi utilizado com o fim daquela parceria. E para a gente encerrar, e aqui eu já acelero, porque eu estourei meu tempo, e acabei já falando que há, sim, possibilidades de novos recursos, para além dos recursos já demonstrados legalmente falando, que são as parcerias, né, com o terceiro setor, e, no caso de escolas, doações diretas para associações de pais e mestres, se for o caso. Tá? Um exemplo prático, né, e vivo de uma parceria com o terceiro setor é a gente aqui, através do Conviva, tentando, né, auxiliar os municípios em gestão e tentando fazer uma educação de qualidade. Então, eu vou passar a palavra para o colega e articulador, é a Flávia, colega e articuladora Flávia, para falar um pouquinho de ferramentas que constam do Conviva, que podem ajudar nessa área de conteúdo que a gente demonstrou. Obrigada, professor André. Boa tarde. Como o professor disse, meu nome é Flávia, eu sou articuladora de Minas. E depois de tanta informação, e tudo isso está disponível na plataforma Conviva, lá na aba Conteúdos, tudo isso que o professor André disse. E nós temos uma ferramenta que está logo aqui, nesse painel, que é a ferramenta Receitas e Despesas. Tá? Essa ferramenta foi criada para te auxiliar no dia a dia, para acompanhar as suas contas, para acompanhar as suas despesas e para que você tenha uma análise desse resultado, né, de receitas e despesas, e para que você tenha tudo isso de forma muito clara, organizada. Né? Então, eu convido que você mobilize o setor da sua secretaria responsável por essas receitas e despesas, para que eles utilizem essa ferramenta, porque isso vai auxiliar muito, muito o dia a dia de vocês. E aí, eu tenho um demonstrativo aqui, por exemplo, do mês de agosto, que é o mês que estamos, em 2019. Eu tenho ali as contas, por exemplo, Fundeb, e aí você vai atualizar o que você tem de receita do mês, o que você tem de acumulado do ano e a estimativa anual. Na despesa, nós temos também a mesma possibilidade de lançar mês a mês o que eu tenho de despesa por conta. E aí, quando eu vou para a análise, que tem essa opção dentro da ferramenta, quando eu vou para a análise, eu tenho a possibilidade de ver a situação atual das contas, ou seja, quando o prefeito te chamar para uma reunião e te perguntar como está cada conta, você vai abrir o seu celular, vai acessar o Conviva, e se o seu setor de finanças preenche as informações mês a mês, você vai abrir na frente do prefeito e vai responder para ele de forma muito tranquila como está a situação das contas no seu município. E aí você também tem como ter um demonstrativo por meio de gráfico, e a análise ela tem muito mais possibilidades para você explorar. Mas eu quero também aproveitar essa oportunidade de fala para mostrar uma área reformulada do Conviva, que é a área indicadores. Alguém aqui já viu a área indicadores?
convido que você entre hoje na área indicadores. Ela foi reformulada e nós temos 3 opções para você explorar os indicadores. E por que eu estou falando sobre isso? O professor André falou muito bem que os indicadores, eles influenciam em quê, gente? Nas receitas e nas despesas. Gasto com o pessoal, eu preciso saber quantos alunos, né, eu vou ter no meu município. Por favor, aqui na visão geral, desce a barra, por favor, Bruno. E aí eu tenho ali um demonstrativo do meu município, tá? Conforme a origem desse dado. Então, eu tenho ali o IDEB, e aí eu posso também explorar por escola. Então, eu vou ter exatamente a referência do meu município de cada escola, dos indicadores. Então, clicando em uma escola, por exemplo, eu tenho a opção de visualizar esses indicadores de forma muito clara. E isso não somente para essa questão orçamentária e financeira, mas, por exemplo, no momento que a gente está vivendo do PME, para eu revisar as minhas metas. Tá? E, finalizando, eu também posso visualizar nessa área indicadores os dados do Conviva de forma muito organizada. Então, todos os indicadores que se relacionam com os dados que eu preencho no Conviva estarão, então, organizados também nessa área. E você pode usar nos seus relatórios, nas suas discussões. E é isso. Muito obrigada. Antes de passar, eu prometo, senhora do tempo, a Carol, que eu vou me manter no tempo. Mas tem um assunto importante que tem criado corpo a nível nacional e também é uma forma de receita, de recurso, tanto para a escola quanto para o município / secretaria. E aí eu vi os indicadores do IDEB e lembrei. Né? Inclusive, acho que no fórum deve ter sido abordada essa questão de atrelar qualidade a recurso. E isso iniciou no Ceará, né, em 2007/2008, em que foi condicionado o repasse boa parte do repasse do ICMS do Estado aos municípios pela qualidade educacional. Foi criado um prêmio, as melhores escolas também recebem recurso financeiro pela premiação diretamente atrelada a esse IDEB. E agora, em julho deste ano, o governo estadual de Pernambuco aprovou a mesma lei, já vai começar a vigorar, e temos mais 4 estados também que vão aprovar ainda esse ano. Então, é uma coisa nacional. Quem estiver preparado a nível de indicador de qualidade, ótimo, vai receber mais recursos, as escolas vão receber prêmio. Quem não estiver, que trate de se preparar para melhorar com o incentivo financeiro, para além do incentivo que é fazer o aluno aprender. Tá? Então, continuando, e muito importante também, é que a gente fale, dentre todas as coisas, né, todas as situações financeiras do município, é importante que a gente lide muito bem com a gestão dos profissionais do magistério. Até porque, para você conseguir valorizar o profissional do magistério, você tem que saber as suas possibilidades, você tem que conhecer os seus indicadores, mas você também tem, ao mesmo tempo, é uma balança, né? Ao mesmo tempo, você tem que olhar para a carreira do profissional do magistério e gerar um incentivo necessário para que se tenha o aumento do tão colocado indicador de aprendizagem aqui do município, dos municípios. Tá? Então, tem alguns fatores importantes que a gente delineou para destacar, e todos eles estão nas áreas de conteúdo do Convive e também são trabalhados pela ferramenta. Um deles eu já coloquei, indicador de aluno-professor. Os indicadores de aprendizagens, como eu falei há pouco, estão sim, a partir de agora, estão atrelados, estarão atrelados também a uma maior quantidade de recursos a serem recebidos pelos municípios e pelas escolas. Tem uma preocupação muito grande também com a questão da lotação, que isso tem que ser visto e é diretamente atrelada à relação aluno-professor por escola. A questão de cessão de profissionais do magistério para outros órgãos administrativos, embora por muitas vezes a gente não tenha o domínio de decidir sobre esse assunto, mas é importante saber argumentar. O profissional do magistério, do ponto de vista, falando estritamente financeiro, é um profissional caro para o município,
e você ceder um profissional desse para um outro órgão da gestão, seja uma secretaria de assistência social, enfim, seja para um outro órgão que nem do executivo municipal passa a ser realmente caro para o município, e é por isso também que falta recurso, né? Então é importante observar essa questão também. A carreira, né, depois de 2008, 2009, lei do piso, todos os municípios foram obrigados quem não tinha plano de carreira, a fazer os seus respectivos planos. Quem já tinha, era obrigado a reformular até 31 de dezembro de 2009. Então, todos têm aqui plano de carreira do professor, né? É importante saber, ele é sustentável ou não? Eu consigo valorizar o profissional do magistério com um pedaço de papel inexequível? Ou é melhor eu conversar com os profissionais, torná-lo exequível e valorizar dentro das condições? Esse é um ponto aqui, talvez dos mais importantes no aspecto de financiamento, né, e de lidar com a despesa da educação. Tá? Aí eu tenho que valorizar o crescimento na carreira, que são as progressões, mas eu não posso dar 3, 4, 5% a cada ano. Eu tenho que dar 2 a cada 2 anos, ou 2 a cada 3 anos. Cada município sabe o passo que dá. Eu tenho que valorizar o profissional que se capacita? Tenho. Tenho que valorizar o profissional que tinha apenas o pedagógico, depois se graduou, depois virou especialista, na sequência mestre e, por fim, doutor? Tenho sim. Dentro também das condições que cada município pode oferecer. Tenho que atrelar a necessidade dele estar fazendo uma formação continuada como sendo uma condição para que ele faça aquela progressão na carreira. Tenho que atrelar o trabalho cotidiano de rotina pedagógica também como uma condição para que ele faça progressão na carreira. E o mais importante, deve-se atrelar ao aprendizado do aluno, aos indicadores, também uma condição que ele faça progressão na carreira, né? Afinal de contas, se valoriza o profissional para se valorizar o aluno. Então, isso também tem que estar muito claro. E tem outros aspectos aí mais de atividade meio, como a própria jornada de trabalho. Tem gente que costuma diferenciar a jornada de trabalho pelo vínculo do profissional. Às vezes, o professor que é contratado, ele trabalha sem planejamento. O professor que ele é concursado, ele tem se ele trabalha 40 horas semanais, ele tem lá as 27 horas em sala e 13 horas fora. Então, tem que ver até onde isso aí vai impactar também o profissional contratado não ter, né, esse tempo de planejamento. Vai ter um impacto nos indicadores, mas também impacta no financeiro. É aquela balança que tem que ser medida. E, por fim, e aí é mais área de gestão democrática, é a questão do ingresso, processo e iniciação de vínculo, tanto uma seleção para profissionais contratados temporariamente, que não é o indicado, né? O indicado é que se tenha, e a gente vê aí Ministério Público Federal, né, agindo, Ministério Público do Estado agindo nos municípios para que se faça concursos e que se tenha o máximo de profissionais concursados, mas a gente tem sim que trabalhar com os profissionais contratados. Então, minimamente tem que se ter um processo transparente de seleção, né? Nem sempre o caso é esse, né? E a mesma coisa para os profissionais que lidam com a gestão, especificamente falando dos diretores, que também nem sempre é facultado, no caso, para o gestor maior do município, escolher, junto com o seu secretário, o diretor. Mas que seria muito salutar que, antes disso, houvesse todo um processo em que se peneirasse, no bom sentido da palavra, os mais capacitados, e no final você poderia fazer, através de uma lista tríplice, alguma coisa do tipo, fazer uma indicação que, sem medo de errar, daria certo, né, para os municípios. Então, essa gestão, finalizando, gestão dos profissionais do magistério, ela é importantíssima e tudo se inicia a partir dela. Se a gestão dos profissionais do magistério, em seus diversos aspectos, aspectos de conversação com o sindicato, aspectos financeiros, aspectos de valorização, se ela sair dos trilhos, a gestão da Secretaria Municipal de Educação ela vai sair dos trilhos também. Então, esse ponto aqui é importantíssimo. Mais uma vez eu passo
a fala para a Flávia, para falar um pouco das ferramentas atreladas a essa área de conhecimento. Obrigada, professor. Bom, o melhor é que o Conviva apresenta as responsabilidades, as competências e os desafios do dia a dia de vocês, mas apresenta também, dentro da plataforma, o que ajuda a resolver, né? Ajuda a organizar o dia a dia de vocês. Então, à esquerda e à direita, nas telas, nós temos a ferramenta Profissionais. E eu quero destacar que essa ferramenta não somente ela vincula os profissionais que você importou nos dados do Educacenso, por isso a importância de quando você for chamado para importar os dados do Educacenso para o Conviva, o seu município se atentar e realizar essa importação. Por quê? Porque essa ferramenta é preenchida a partir da importação dos dados do Educacenso. E aqui nesta ferramenta, eu tenho, então, a organização da vida funcional de todos os profissionais da minha secretaria. E aí, eu vou pedir para o meu colega Bruno, articulador lá do Amazonas, para abrir algum exemplo para a gente visualizar, Bruno. Porque vocês conseguem emitir, por exemplo, relatório de faltas e licenças. E esses relatórios ajudam vocês no planejamento, até mesmo de contratação e nas atividades diárias a respeito dos recursos humanos. Então, eu tenho ali, na matrícula, eu tenho como identificar a lotação desse profissional, o vencimento, né, e aí tem a ver com as despesas, e aí formação, e aí aquilo que o professor André estava falando a respeito de progressão de carreira, né, então essa formação é bem importante, e ali, como eu disse, as licenças e as faltas. Detalhe, quero chamar uma atenção. Nesta ferramenta, você tem como anexar os atestados médicos. Então, como a professora Márcia e a Marleia disseram, tem como você cadastrar um representante de cada escola. Esse representante pode anexar o atestado médico lá na escola, e lá na secretaria você vai visualizar esse atestado e vai saber quem faltou, quando e qual motivo. Quem está de licença, qual motivo. E todos os documentos a respeito dessa falta vão estar anexados aqui no Conviva. Eu convido para que vocês acessem essa ferramenta e levem essa ferramenta para o dia a dia da secretaria. E trabalhem essa ferramenta também dentro da escola, porque vai ajudar muito a gestão de vocês. E aí, falando sobre quem é responsável, né, pela aprendizagem no nosso município, eu quero chamar a Marleia, porque ela vai falar um pouquinho sobre isso com a gente agora. Conviva é assim, a gente trabalha de todos os lugares, e diferentes sotaques, mas todos pensando em educação de qualidade. Pessoal, nós vamos agora falar sobre, eu acredito que a causa de todos nós, que é a aprendizagem. Entre ontem, nas falas que nós tivemos aqui nas plenárias, se falou muito na avaliação, até porque nós temos a prova. Nós vamos ter uma avaliação logo, logo aí nos aguardando, né? Nossos alunos serão avaliados. Nós temos cultura de avaliação que vai ter que ser pensado. O professor Moran, aqui antes de nós, falou, inclusive, numa mudança de prática pedagógica. E o Conviva, ele traz, na área de conteúdos, vocês estão vendo, lá no relacionamento secretarias, escolas, toda uma parte que vai minuciar para vocês exatamente um pouco do que nós vamos falar aí. Como nós vamos fazer um acompanhamento de aprendizagem? O principal objetivo nosso, gente, apesar de nós termos cargos políticos, apesar de nós estarmos lá representando uma opção política, mas o objetivo de todos nós é realmente
garantir o direito à educação. Isso é constitucional, isso está no Plano Nacional de Educação e isso está agora na BNCC, que nós estamos, neste momento, implementando lá nas nossas redes, lá nas nossas escolas, um novo currículo à luz dessa proposta da BNCC, habilidades e competências. Então, direito à educação, direito à aprendizagem de todos e de cada um dos nossos alunos. É isso que nós temos que propor. E é isso que nós temos que fazer. Quando a gente pergunta qual é a causa da educação, vocês já se perguntaram? Já perguntaram aos professores de vocês? Eu sempre pergunto quando eu converso com professores, qual é a causa? Por que tu escolheu ser professor? Não precisa responder. Mas eu acho que é um questionamento que nós temos que fazer. Por que eu escolhi ser professor? Eu sempre digo que o médico escolheu ser médico, acredito que para não nos deixar morrer tão fácil. E professor escolheu ser professor para nos deixar viver. Nós salvamos vidas também, a partir da educação. Então, o principal objetivo da secretaria é este, mas para que isso acontecer, gente, é preciso que essa parceria aconteça. E nós todos sabemos que é muito difícil. Quem aqui é supervisor pedagógico de secretaria? Alguém aqui? Quando o supervisor pedagógico entra na escola, geralmente é um problema muito sério se não se tem a cultura da participação. Parece que essa pessoa da secretaria vai lá só para fiscalizar. O que estão fazendo aqui? Estão inventando moda, né? Então, o que nós precisamos para ter esse encaminhamento? Tem a luzinha aqui? O laser no primeiro em cima? Não. Apaguei. Ela não funciona? Tá, ok. Ter em mãos o diagnóstico da rede da cada escola. E de cada uma das escolas. Vocês têm o diagnóstico da escola? Ou o PPP, que foi falado pela professora Márcia, que a gente pensou, ele foi só um copia e cola. Ou aquela escola que está lá no campo. Ela está no campo e não é do campo. Porque uma escola do campo é diferente de uma escola no campo, né, colegas? Bem diferente. E nós temos que ajudar os nossos professores a pensar nisso. Então, e como nós vamos ajudá-los? Apoiar e orientar as escolas na construção do PPP. Aqui no Conviva, tem uma... Tu pode me ajudar, Zuma, ali? Entra lá nos PPPs. Tu é craque nessa parte, no conteúdos, aonde fala, na BNCC, bem embaixinho, na gestão pedagógica, vai ter uma oportunidade de vocês trabalharem nas escolas com dicas de como, política, proposta e projetos educacionais. Obrigada. Baixa mais um pouquinho. Vocês vão encontrar ali como organizar um projeto político-pedagógico. Esse projeto político-pedagógico, vocês vão ajudar as escolas. Como? O diretor vai poder acessar aqui. Ele vai ter o passo a passo. Ele clica, vai clicando, ele vai abrindo para vocês a oportunidade de dar a informação precisa e montando esse projeto, ok? Auxiliar na elaboração do plano de ação, que nós vamos fazer em seguida aqui para vocês verem como é fácil fazer no Conviva. E realizar o monitoramento, atualizando os dados e avaliar as aprendizagens dos estudantes. Vocês lembram que a Flávia mostrou os indicadores das escolas, que o Conviva já tem? A partir deles, nós vamos construir um plano de ação. Vamos abrir um plano de ação? Considerando isso aqui, gente. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora considerando isso aqui.
O que adianta nós termos um IDEB e vocês sabem que o ano que vem, alguém, não sei se está aqui, a secretária que fez a pergunta ontem para o INEP, aqui para o presidente do INEP, que ela disse o seguinte, você sabe, perguntando o presidente, que o resultado do IDEB ele é usado só na época de eleição? Vocês lembram que ela perguntou? Perguntou, lembram? Eu não sei se ela está aqui. E eu também digo muito isso. Geralmente, quem usa o IDEB são os candidatos a prefeitos. Da seguinte forma, se subiu o IDEB, o que está vai dizer, eu subi o IDEB. Se não subiu, ele fica quieto e o opositor vai dizer, viu, não conseguiu nem subir o IDEB. Não é assim que funciona no ano de eleição? E o resultado do IDEB vai estar aí, gente. Então, antes dos candidatos a prefeitos usarem, nós, na educação, temos que aprender a usar o resultado do IDEB. Como nós vamos fazer isso? Antes de pegar ali, Zuma, tu consegue abrir lá na área de conteúdos, nos indicadores, para nós dar uma olhadinha? As escolas, indicadores, para aprofundar um pouquinho ali. Aqui, se eu fosse candidata a prefeito, eu ia dizer, olha só, olha, a minha meta era 6,5, ela subiu, porque a meta ali é do município, né? Ela subiu. Ela está muito boa, essa média, esse IDEB. Mas não era a meta do município. Alguém vai usar isso contra a Secretaria de Educação, mesmo estando com o IDEB alto. Agora, eu vou pegar por escolas. Pode baixar. Tu tá tem que entrar no outro do lado, lá, município conviva. Entra na outra aba em cima, Zuma. Na outra plataforma que está aberta. Isso aí. Entra ali, indicadores. Escolas do município. Pode baixar um pouquinho. Nós não temos nenhuma ali? Ali, ó. O que a gente pode fazer como plano de ação para ajudar a secretaria? Geralmente, a secretaria não tem um coordenador pedagógico para cada escola. A maioria dos nossos municípios não tem isso. O que nós podemos fazer, então, neste momento? Podemos selecionar essas escolas que estão muito abaixo, que estão em vermelho, e fazer um único plano de ação para elas. As que estão verde, outro. Aquela história de professor, eu vou falar para vocês, mas vocês não precisavam ouvir. Então, vamos começar a falar para quem precisa ouvir. Não adianta, é como aluno. Ah, tu está muito bem, sinto muito, mas vai ter que ouvir porque o outro não está bem. Não. Então, a gente vai separar as escolas, vamos fazer um plano de ação com elas e dá para utilizar tudo que está aí no Conviva para que isso seja bem feito. Então, visualizaram? Nós temos aqui 5 escolas com notas muito abaixo. Agora, vamos lá na outra e vamos para o nosso plano de ação. A Zuma, ela é craque em construir plano de ação. É uma ferramenta boa de fazer. Abrir o plano de ação, vamos clicar em novo plano de ação. Vamos clicar, vai dar para fazer um, Zuma, porque nós temos um tempinho aqui. Vejam, nome do plano, nós vamos colocar que seria acompanhamento pedagógico, escolas com baixo IDEB, ok? Acompanhamento pedagógico, escolas com baixo IDEB. Baixo IDEB. Pronto. Tu coloca o nome da pessoa responsável. Por quê, gente? Nós temos um hábito, a plataforma já existe desde 2013, e a gente continua fazendo os nossos planos de ação em post-its, ou fazendo as nossas reuniões e anotando numa folhinha e grudando na tela do computador, ou na mesa. Aí dá um vento, ou vem alguém e limpa, some, e aí ficou. Mas quem era mesmo que ia fazer, aí não é mais ninguém. Se eu
colocar no computador, como a Flávia disse antes, eu posso estar em qualquer lugar do Brasil. E se me perguntarem, eu sou de Caxias do Sul, pessoal, e de uma origem meio italiana, a gente fala com as mãos, por isso que eu derrubo as coisas, tá? Então, a gente vai botar uma responsável, justamente para saber de quem cobrar depois, tá? Então, ela colocou meu nome como responsável, a situação em andamento, monitorar e acompanhar, tá bom assim, Zuma? Justificativa, a gente coloca baixo IDEB, e vocês vão ver como é rápido fazer isso. Justificativa, melhorar o IDEB, Zuma. Aí nós, considerando esse plano de ação, e isso, pessoal, para mim, hoje, é uma das melhores ferramentas que nós temos como secretários, porque nós não temos o hábito de fazer planejamento, plano de ação. E até porque, se a maioria que veio da educação como formação, não sei aqui no estado de vocês, mas lá no Rio Grande do Sul, e eu tenho aqui secretários do estado, lá do meu estado, lá no Rio Grande do Sul, nas nossas universidades, quando nos formaram professores, ninguém nos ensinou a fazer gestão escolar. Não sei se algum estado aqui ensinou. Não, né? Ninguém nos ensinou e ninguém fez com que nós entendêssemos que nós tínhamos que sim planejar ações para as escolas quando eu assumisse a escola como diretor. E agora vem a ferramenta e diz, vamos fazer um plano de ação. A gente não consegue, a gente consegue planejar a festa junina. Mas formação de professores a gente não consegue. Então, melhora do IDEB, aí nós vamos escolher escolas. Que é só clicar ali do ladinho. Ali já tem uma. Vamos no mais, né, Zuma? Lá no verdinho lá em cima, mais. Vamos colocar mais uma escola. Olha, ela abre a opção. 5 minutos, tá bom. Aí, vamos deixar só alguma então, porque tem 5 minutos. Salva. Ele já está ali embaixo. Já salvou. Ó, vocês viram? Acompanhamento pedagógico. Por que isso é bom? Porque lá na página dos indicadores vai mostrar que eu tenho um plano de ação e que ele está em andamento. E eu vou, desta forma, conseguir acompanhar e planejar só para as escolas que estão com baixo IDEB. Eu não preciso fazer a mesma formação. Nestas, eu tenho que dar mais uma atenção. E aprender a analisar os descritores e por que aquele aluno ou aquela escola não está tão bem. Ontem aqui também foi falado que, às vezes, no mesmo bairro, próximo, com 3 quadras de diferença, uma escola está bem e a outra não. Por que isso? Às vezes, a boa prática naquela escola que está bem pode nos ajudar na escola que não está tão bem. Nós temos que começar a agir nas escolas e na rede de forma colaborativa. Não é competitiva para dizer, eu sou melhor. Vocês devem passar seguido por situação de pais que não querem que os filhos estudem numa escola porque é fraca. Acontece isso com vocês? Naquela escola eu não quero porque é uma escola fraca. Não tem escola fraca, gente. Não pode ter escola fraca. E nós somos responsáveis para que todas as escolas públicas sejam de qualidade. Esse é um compromisso nosso. Bom, como o tempo está terminando, eu quero mostrar para vocês, antes de ir para o Obrigada, um plano de ação que o Conviva trouxe para vocês. Põe um infográfico, por gentileza. Quem aqui já abriu o guia de uso do Conviva? Parabéns! Bastante gente abriu. Vocês viram como está bom? Aquilo é um plano de ação, gente. É um plano de ação que nós podemos utilizar, e aí nós temos um infográfico, a Zuma vai abrir agora para nós, que diz
passo a passo, o que a gente vai fazer. Isso é um plano de ação. Ele vai dando para nós só o infográfico, Zuma, porque ele é muito grande. Está carregando. E ele é como um joguinho. Eu gosto de trabalhar com ele porque ele é como um joguinho. Ele vai dizer para vocês quantas horas vocês têm que ficar trabalhando com as equipes para elas aprenderem a usar. Por quê? Lá no Rio Grande do Sul, e tem meus colegas secretários aqui, e muitos deles dizem isso, eles sempre colocam a grande dificuldade, eu não tenho ninguém para mexer no Conviva. Eu preciso de alguém só para mexer no Conviva. Essa é o que geralmente toda secretaria, todo DME diz. Mas tudo que tu faz no Conviva, tu faz em outro lugar. E a grande diferença, ali, ó, a grande diferença do Conviva é que hoje você pode exportar, você pode imprimir. Se você colocar aqui os planos de ações que nós estávamos fazendo, no final tu pode imprimir esse plano de ação, passar para a escola. Quando o Ministério Público, que o professor André comentou, vier com vocês, não sei como está funcionando aqui, mas lá no Rio Grande do Sul eles fazem assim. Qual é o planejamento, secretário? E a gente corre para fazer, e às vezes os nossos jurídicos não conseguem fazer uma justificativa. Se vocês colocam aqui, você diz, não, mas aqui está o meu plano. Porque lá no Rio Grande do Sul, eles já estão pedindo, o Ministério Público já está pedindo o diário de classe de professores. 10 municípios já tiveram que pegar o diário de classe de professores. Está aqui a presidente do Conselho Estadual, professora Sônia, e isso já está acontecendo lá, não sei se está acontecendo por aqui. Eles estão batendo para ver o que o professor está ensinando, se está no planejamento. E aí eles perguntam, o que a secretaria está planejando de acordo com o PME? Certo? Então, aqui no passo a passo do Conviva, ele vai dizendo para vocês o que você vai fazer mês a mês. E se você seguir, é como um joguinho. E quais são as equipes que passam? 1h30 por semana, dá para você, quando chegar até o final, ali, Zuma, por gentileza, no primeiro mês, segundo mês, 3 meses, e depois, em 3 meses, você tem o Conviva todo preenchido. Só imprimir relatórios. E não precisa de alguém. Secretários que aqui estão, aonde a equipe pedagógica da secretaria de vocês planeja a formação dos professores? Num caderno? É num caderno, que se perde. Vocês não registraram nem a história pedagógica da gestão de vocês. Se vocês fizerem no plano de ação, vocês já estão deixando o registro da ação pedagógica da gestão de vocês no Conviva, porque não vai sumir daqui. Não fizeram nada. O caderno não é mais aceito. A plataforma está ali e garante que vocês tenham todo esse planejamento ali. Nós temos ainda um espaço para perguntas. 5 minutinhos. As perguntas são aqui para o professor André. Nós também, claro, podemos ajudar os articuladores, mas está aberto, desde a parte pedagógica quanto a parte financeira. Alguma pergunta? É só levantar a mão, pessoal. Sejam sucintos, já que nosso tempo é curto. Meu nome é Alessandra, eu sou dirigente de educação do município de João Alfredo, Pernambuco. Eu quero só fazer, eu sou apaixonada pelo Conviva, pena que eu não tenho tanto tempo, mas Éger, que é o articulador lá de Pernambuco, sabe disso. Eu quero só uma sugestão para a plataforma, na ferramenta calendário, porque a gente tem várias atividades no calendário escolar, e a nuance da cor
eu não sei se eu não estou sabendo utilizar, ela só fica rosa, rosa mais clarinho, e não deixa a gente fazer o cotidiano da gente lá no calendário, na plataforma. Então, Entra ali no calendário. eu pediria que a gente pudesse pintar, ter uma ferramenta que a gente pegasse e pintar de acordo com o calendário que a gente monta na secretaria em tempo real, porque ela só dá algumas nuances, o calendário. E também dizer que a ferramenta biblioteca é magnífica, a gente usa muito para a formação continuada Verdade. dos professores. Entra na biblioteca, eu não sei se não fecharam, será que havia uma... Fechou o Conviva? Ai, que pena. Gente, tem 2 ferramentas que elas são espetaculares, eu quero agradecer, professora, a gente já anotou a questão, tá? A biblioteca do Conviva, ela é muito melhor que o Google, pessoal. Eu lá no Sul, eu sempre digo que a biblioteca do Conviva é o Google do Conviva, o Google da educação. Por quê? Toda informação que vocês acessarem na biblioteca, ela já foi filtrada. Ela já foi filtrada. Quando nós acessamos, se coloca lá no Google BNCC, vocês terão todo e qualquer tipo de informação sobre BNCC. Quem é o filtro no Google geral? A pessoa que está lendo. E se ela não domina, qualquer informação serve, né? Dentro das competências digitais, isso é uma das coisas que nós temos que desenvolver, saber filtrar informações. Agora, no Conviva, esse filtro já passou por especialistas ligados à educação, e além disso, lá tem só legislação. É o que é legal. Então, vocês nunca ficarão comprometidos de uma decisão quando vocês buscarem o texto do Conviva na biblioteca. E, além desta formação, professora, também existe programas e projetos que quase ninguém acessa. Neste espaço, em conteúdos, programas e projetos, anotem, tem vários tipos de programas que auxiliam as redes com trabalhos com a educação infantil, com o ensino fundamental, com disciplinas, com componentes curriculares específicos. E é uma abordagem de material que vocês podem baixar e trabalhar offline. E isso tudo sem custo para vocês. Então, ela direciona, assim, e brinquem e pesquisem. Não citamos mais as nutricionistas no Rio Grande do Sul e o acompanhamento do Secane, que eu sei que é no Brasil inteiro. Elas estão trabalhando com a ferramenta de cardápios e que não tem alguma nutricionista aqui? Não? Então, eu vou dizer para vocês, a gente pode fazer até uma dieta para a gente lá, viu, pessoal? Porque ela dá todas as calorias, eu descobri isso, que eu comia sopa de noite e não emagrecia. Aí eu botei o que eu botava na sopa e eu botava alimentos muito calóricos na minha sopa. Então, nunca vai emagrecer. Eu descobri, então a gente pode fazer até uma dietazinha usando o cardápio do Conviva, ok? Mais alguma questão? Tempo esgotado. Gente, muito obrigada. Vocês permaneçam, porque vai vir um outro grupo aqui. E usem o Conviva. A plataforma está aí, tem os articuladores, Conviva. E amanhã, ainda até o meio-dia, nós estamos ali para atendê-los. Tá bom? Obrigada. Ação de reconhecimento. Quem vai para a Colômbia? Obrigada. Obrigado a todos do Conviva Educação. Parabéns. Teremos agora o uso da plataforma do Busca Ativa Escolar, que foi desenvolvido pelo Unicef, em parceria com o Undime, o Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social, COGEMAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, CONASEMES. Eles já estão chegando aqui, que acabou lá também na outra sala. Então, em 1 minuto, eu acredito que eles vão aparecer ali, os nossos 2 palestrantes, que será a Júlia Ribeiro e o Jailton, da cidade de Amargosa, aqui na Bahia. Então, 1 minutinho, eles estão voltando aqui, tá? Enquanto isso, tem algum professor cantor aí? Oh, não, né? Brincadeira. Só esperar eles chegarem aqui.
Ó, sala 234 na ala terra. E a 5, que é de oficinas, também na ala terra. É o outro hotel. Ok? Ala terra. Ah, já chegou aqui Jailton? Nosso... Oi? Está faltando Júlia. Enquanto isso, você não quer dar as boas-vindas aqui, não? Aguardar um pouco? Jailton, que é o presidente do COSEMES da Bahia. COGEMES, isso, da Bahia. De assistente social, COGEMAS. Enquanto isso, meu DJ de vídeo. Coloca aquele vídeo que está a chegada dele, do pessoal.